Muito bem, então, meus amigos, estamos de volta aí para fazer mais uma gravação. Esse é o canal Atá, você já está vendo aí o campinho na tela, onde nós vamos fazer aquela escalação para te dar aqueles 85, 95 pontos de média, que é aquilo que nós estamos fazendo no campeonato. Semana passada, na última rodada, nós fizemos 73 pontos, o que não é aquilo que nós queríamos, mas muito acima da média da cartolagem geral. Como você está vendo aqui, nós estamos com 156 cartoletas, ou seja, dá para escalar um bom time, e vamos no 4-3-3. Bora então para a escalação? Vamos lá, goleiro. Goleiro nós vamos ter algumas opções aqui. Dá para escalar o Lucas Perry do Botafogo, o Lucas Perry que inclusive está para sair do Botafogo, né? Então aí é uma das últimas oportunidades que você vai ter de escalar ele no Cartola esse ano aí, e ano que vem esquece, né? Então o Lucas Perry é uma boa opção, custando 12 cartoletas em 96. Tem um outro jogador aí também que você pode colocar, que é o Everton, custa um pouco menos, é um excelente goleiro, está um pouquinho desvalorizado, ou seja, vai te dar algumas cartoletas. E tem uma outra opção também, que é muito boa, que é o Everson, custando bem poucas cartoletas diante do Bahia. O Everson que vive uma boa fase, apesar da eliminação do Galo, fez boas defesas, é um goleiro que pontua legal no Cartola. Não tem feito grandes pontuações nas últimas rodadas, mas é um goleiro seguro para escalar no Cartola. Com certeza é uma boa opção para você. Então, vamos lá. Everson, também temos ali, como eu falei, o Everton e o Lucas Perry. Eu vou no meio termo aqui, eu vou de Everton, para gastar nem muito nem pouco. Esse vai ser o nosso goleiro, tá? Sempre te dando duas ou três opções a mais do que as que nós vamos escalar. Vamos começar pelas laterais, então. Tem o Marlon, tá? Que vai bem sempre fora de casa também, que é o caso do jogo, mas como é contra o Palmeiras, uma equipe muito favorita no jogo, dessa vez o Marlon não é uma boa opção, tá? Eu vou colocar aqui, você pode escalar um lateral do Botafogo ou defensores do Botafogo, como é o exemplo aqui de Plácido ou do Hugo. O Hugo, ele não tem jogado todas as partidas, tá? Ele é, em tese, reserva do Botafogo, mas ele vai muito bem também quando ele joga. Então você pode botar ele, que é mais barato, ou de Plácido, que é uma das grandes confirmações do campeonato, mas custa o dobro, né? 12 cartoletas. Como para mim não tem problema escalar alguém com 12 cartoletas, então eu vou no de Plácido, mas o Hugo é uma boa opção também, aqui embaixo, tá? Um outro jogador aí que eu escalaria tranquilamente, tá? É o Juninho Capixaba, porque é uma das melhores opções de Cartola para lateral, independente de jogar em casa, jogar fora. O Red Bull Bragantino vai jogar em casa contra o Vasco, ou seja, é um jogo que, né, é uma pena para quem é vascaíno, mas tem tudo para o Red Bull ganhar, então essa é a minha opção. Algumas outras boas opções também, tá, de laterais. O Tinga, que vai jogar em casa contra o Santos, é uma boa opção também, tem excelentes números no Cartola. E também tem uma opção um pouquinho mais barata aqui, que é o Fábio Santos. O Fábio Santos é um lateral que todo mundo conhece, né? O Fábio Santos, ele faz boas participações, joga bem. O único detalhe do Fábio Santos dessa rodada é que o Corinthians vai jogar em casa contra o Coritiba, franco favorito, ele valorizou na última rodada, então você vai escalar um jogador com poucas cartoletas, mas ele vai provavelmente desvalorizar um pouco para você aí alguns centavos de cartoleta, né? Não que isso seja um grande problema, porque a pontuação dele pode ser boa também, tá? Então é isso, de laterais mais ou menos seria isso, tem outras opções aí diferentes, mas eu acho que dentro dessas 4 que eu mencionei aí você vai estar bem servido. Beleza? Então, vamos para a zaga, gente. Gente, na zaga tem a questão do Vitor Cuesta aqui, que sempre tem aquela coisa da lei do ex, né, que é meio que uma lenda, mas é meio que também tem uma certa lógica, né, o jogador joga bem contra o seu ex-clube, e o Vitor Cuesta vem muito bem no campeonato. Então o Vitor Cuesta sim é uma boa opção, tá? Como eu sempre falo, eu sou contra escalar muitos jogadores do mesmo time, procuro variar, mas nesse caso, contra o Inter e o Botafogo jogando bem, eu colocaria também. Poderia também escalar algum dos zagueiros do Palmeiras, mas dessa vez, como nós estamos já com o goleiro Everton, eu vou dar uma variada aqui nessa defesa, tá?
Então, também jogadores do Bragantino, por exemplo, Léo Ortiz, que é um jogador que pontuou bem, mas ele também faz muitas faltas, né? Eu lembro dele que jogava no Inter aqui, não é um jogador que talvez seja o mais indicado nessa rodada aqui, tá? Então tem um jogador aqui que eu vou colocar, que é o Gil, que é um jogador que custa barato, assim, um bom zagueiro. Ele não é um grande pontuador de cartola, mas pela segurança do jogo, eu analisando aqui antes, eu colocaria o Gil tranquilamente, tá? Você pode também apostar em alguém que vai estrear. Eu que sou gremista, levo muita fé nesse Rodrigo Eli. É um bom zagueiro, inclusive tem vídeo dele aqui no canal falando especificamente dele, do Rodrigo Eli. Ele vai estrear agora, tá? Contra o Fluminense. Então também dá para colocar o Rodrigo Eli, mas a gente não sabe como é que vai ser o comportamento dele para cartola, e é diferente de ser um bom jogador e ser um bom jogador para cartola. Então Rodrigo Eli seria uma terceira ou quarta opção. Agora, se você quer uma dica de um jogador que é um pouquinho mais garantido também, você pode botar aqui o Tite, né? Que é um zagueiro xerifão aí da zaga do Fortaleza e que vai jogar contra o Santos. Fortaleza já não tem aquela regularidade, mas eu escalaria tranquilamente o Tite também. Então essas são as opções de defesa aí que a gente tem, uma defesa bem sólida, na minha opinião. Vamos lá, vamos para o meio então. Pessoal, eu acho que não tem como não botar o Rafael Veiga nessa rodada, tá? E também não tem como não botar o Arrascaeta. Aí você vai dizer, também não tem como botar o Renato Augusto. São três jogadores que os três são jogadores fundamentais nos seus meios de campos, só que são três jogadores com uma característica muito parecida para Cartola. Eles pontuam muito bem quando eles fazem gol ou dão assistência, mas não é todo jogo que isso acontece, então eles vão, ao mesmo tempo eles vão mal. Essa pelo menos é a observação que a gente faz aqui no canal, quando eles não participam diretamente de gol. Então eles são recordistas, digamos assim, de pontuações muito altas e muito baixas. Então se tiver no dia dele, você acerta. Se tiver no não dia, você vai muito mal. Então por isso que dá para escalar os três como eu fiz aqui, mas eu não colocaria os três, tá? Então desses três aqui, eu vou tirar por enquanto, tá? O Arrascaeta e o Renato Augusto. Eu vou no Matheus Fernandes, que é um jogador que para mim assim, não tem nada o que falar contra ele, tá? Lembrando que você tem a opção do Arrascaeta e do Renato Augusto. O Matheus Fernandes eu vou escalar, e tem um jogador um pouquinho mais abaixo aqui que eu já separei. Claro, tem o Lucas Evangelista também, que é outro jogador do Bragantino, né, do Red Bull, mas não é ele que eu queria falar. E tem um outro jogador aqui também que eu quero falar para vocês, que ele é um jogador um pouco mais barato, um pouco mais, digamos assim, menos badalado, mas é um jogador que participa muito das jogadas de gol do time dele, que é o Pochettino do Fortaleza. Eu já escalei ele 2 ou 3 vezes e não me dei mal, foi muito bem. Tá? Então o Pochettino é um jogador aí que você pode colocar tranquilamente. Além disso, o Marlon Freitas do Botafogo, se você não quiser escalar, por exemplo, o Eduardo, que é um jogador um pouco mais caro. Marlon Freitas do Botafogo é um jogador que participa de jogadas de gol, ele participa muito das jogadas do time. Botafogo, a bola passa muito por ele, então eu te diria que o Marlon Freitas é uma excelente opção. Então a gente está aqui com apenas o Matheus Fernandes e o Rafael Veiga. Então aqui a gente tem que completar o meio de campo com um desses jogadores que eu falei, ou outro também, tá? Uma outra opção muito boa também é o... Cadê você? Eu estava olhando antes aqui. É o Tietê, aqui ó, Tietê do Botafogo também. Qualquer jogador do Botafogo nessa rodada aí, eu acho que a tendência é marcar muito bem. Beleza, gente? Então, para completar o meu meio de campo, eu vou de Eduardo, que também é um jogador que eu admiro muito. Ou seja, eu te dei umas 5 ou 6 opções aí para meio de campo. Com certeza, numa delas aí você vai acertar. Não adianta eu dar muitas opções também, porque né, acaba que você vai ficar com 50 opções, ainda bem, não adianta fazer o vídeo se é para te dar todas as opções possíveis, tá? Aqui no ataque eu vou botar o Hulk, porque o Hulk é a peça-chave aqui do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro precisa dar uma resposta para a torcida. O Atlético Mineiro fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas a bola não entrava, então contra o Bahia em casa, o Atlético Mineiro precisa vencer. Eu vou escalar também o Luis Soares, porque faz tempo que ele não faz um gol, é um jogo grande, um jogo que o Grêmio precisa dar uma resposta em termos de desempenho para sua torcida, precisa voltar
de maneira mais sólida para o G4 e é um jogo importante antes do jogo mais importante do ano. Adversário direto também, o Fluminense, o jogo mais importante do ano é o Flamengo, né? E o adversário direto do Grêmio no Campeonato Brasileiro é o Fluminense, ou seja, o Luis Soares é um jogador aí que eu acho que a gente pode apostar nele. Beleza? E aí tem também, você pode... eu tô louco para escalar o Lucas, tá? Que é um jogador aí que tem um jogo grande contra o Flamengo. Eu gosto do Lucas, eu acho que ele não sente o jogo, tá? Também outra opção que você pode colocar aqui é o Yuri Alberto contra o Curitiba. Eu acho que ele tem tudo para marcar o seu gol também. Além disso, você pode botar o Vitor Sá do Botafogo, já que não temos mais Tiquinho Soares pelo Botafogo por pelo menos 4 ou 5 semanas aí pela lesão que ele teve, ou até mais tempo, né? Então o Tiquinho Soares aí por enquanto não vai poder ser escalado. Então o Vitor Sá é uma boa opção para colocar aí contra o Internacional. Eu vou fazer a aposta no Vitor Sá, beleza? Mas eu te dei outras opções aí. Tem uma opção bem baratinha aqui também, lá no fim, aqui no fim da tabela, que é no fim da lista, que é o Marinho, tá? O Marinho aí que até agora não fez grandes pontuações, mas aí tem a lei do ex. E a lei do ex sempre é um fator que dá para levar em conta, tá? Então o Marinho contra o Santos pelo Fortaleza é um jogador também custando 3 cartoletas. Eu acho que é bem interessante o Marinho para essa rodada aí, tá? Até porque a referência técnica do time do Fortaleza, digamos em termos de nome, né? É o Marinho. Então, cara, o Marinho é uma excelente opção para você também. Beleza? E agora, para fechar, a gente tem ainda 25 cartoletas. Essa é a vantagem de ter mais cartoletas. A gente não precisa ficar escolhendo muito, né? A gente escolhe as opções, mas das opções a gente não precisa poupar tanta grana, tá? E agora aqui para... no nosso caso aqui, para escolher o treinador, é uma rodada com muitas opções, né? Tem o Abel Ferreira, o Bruno Lage é uma boa opção também, o Pedro Caixinha do Red Bull Bragantino, o próprio Renato Gaúcho. Então tem muitas opções muito legais aqui, tá? Eu vou de Bruno Lage, porque eu tô confiando bastante na vitória do Botafogo contra o Inter. Beleza, gente? Então, esse é o nosso time que nós ficamos aqui. Eu vou escolher como capitão o Hulk, já foi meu capitão 2 ou 3 vezes. E aqui a gente vai para o time, então, escalado, beleza? O Everton no gol, o zagueiro Vitor Cuesta e Gil do Corinthians. Gil ainda eu vou dar uma pensada, tá? Não tô tão convicto assim nele, tá? Essa é uma opção que fica com um asterisco aqui, com um ponto de interrogação aqui. Juninho Capixaba e de Plácido, esses são para mim quase que imexíveis. Matheus Fernandes, Eduardo, Rafael Veiga. Meio de campo bem legal. Não acho que deva mudar. Luis Soares, Vitor Sá e Hulk. Então, assim, gente. E o Bruno Lage, que é o treinador. Talvez aqui desse time, dá para pensar em trocar talvez o Gil, não é uma convicção minha, é mais uma opção que eu dei. E talvez o Vitor Sá. É um jogo que o Botafogo tem tudo para fazer gols, né? Embora o Inter melhorou muito, né, nos últimos tempos. Mas, não sei, Vitor Sá talvez eu dei uma mexida nessas duas posições aqui. Mas, dentro daquilo que eu mencionei para vocês, não vai ter nenhuma grande surpresa. Beleza, pessoal? Então, o time de hoje aqui custando 145 cartoletas, mas dá para fazer uma escalação com bem menos, né? Por exemplo, tem Marinho no ataque, que acho que é uma opção muito legal também, até mais do que o Vitor Sá, que custa mais. Então é isso, gente, dá para fazer um time bem legal aí com opções mais baratas, conforme eu te dei aqui. Beleza? Depois você me conta aí como foi a tua pontuação nessa rodada aí. Um grande abraço e a gente vai se falando aí.